Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Somente aí diga-se: meu Deus, fale em meu coração. Pode sentar, queridos irmãos, e bater uma salva de palma misturada com glória. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos nesta noite na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Nós somos os seus alunos. A palavra de Deus é o livro do estudante. Nós somos estudantes espirituais. E nós desejamos ser aprovados. Aleluia. E não reprovados. E aqui, primeiro versículo fala: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Deus aqui está falando sobre, aleluia, que se manifesta a ira de Deus para com todos aqueles que distorcem a palavra de Deus, para todos aqueles que destrilham o caminho da justiça. E aqui ele está nos advertindo através da sua palavra, aleluia, dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Impiedade, queridos irmãos, significa pecado. Quando o homem peca diante de Deus, Deus, ele se ira, porque ele deseja que todos os seres humanos da terra, a sua criação, todos os seus filhos, porque nós fomos feitos de um pai e de uma mãe, que é Adão e Eva. Nós, queridos irmãos, precisamos obedecer às regras de Deus. E as regras de Deus é para beneficiar a nossa própria vida. Porque a partir do momento que nós obedecemos às regras de Deus, nós estamos sendo beneficiados. Nós seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas a partir do momento que nós nos afastamos das regras de Deus, desprezamos as regras de Deus, nós seremos punidos, nós seremos castigados por Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui, queridos irmãos, Ele está falando que o povo estava vivendo na iniquidade nessa época. Iniquidade é injustiça dos homens que detêm
a verdade em injustiça. Injustiça é tudo aquilo que é injusto, que é desonesto, tudo aquilo que é incorreto. Aleluia. E aqui continua, queridos irmãos, porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpável. O ser humano, ele é indesculpável, ou seja, não tem desculpa, porque a pessoa sabe muito bem aquilo que vai trazer prejuízo para a sua própria vida. Aleluia. E é por isso que a palavra de Deus, ela está diante de nós. Quando o ser humano, ele mente, ele já está contra a palavra de Deus. Porque a mentira, a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Quando o homem, queridos irmãos, adultera, ele já está contra a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nem o adúltero herdará o reino dos céus. E assim sucessivamente, nós vamos caminhando, aleluia, nesta noite, para nós aprendermos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. E mudaram a glória de Deus em incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, o ser humano deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Como os homens adoram as árvores, o sol, a lua, as estrelas, que tudo foi criado por Deus. Que a criatura, ou seja, foi criado por Deus. Ele adora o próprio homem, como tem pessoas que adoram até mesmo o jogador de futebol, adora, queridos irmãos, o cantor famoso, tem pessoas que até se matam, como nós sabemos que o John Lennon, John Lennon, ele era um cantor muito famoso. Então, aquele fã, ele amava tanto aquele homem, que ele chegou ao ponto de matar aquele homem, porque ele não queria perder ele para viver. E ele matou o John Lennon com 3 tiros, e no comentário que ele fala, ele disse que ele não iria perder ele para ninguém, porque ele amava muito John Lennon e matou aquele cantor famoso. Tudo porque também aquele cantor famoso, queridos irmãos, se levantou contra o próprio Jesus, dizendo que ele seria mais popular do que o próprio Jesus. Então, o castigo veio para aquele homem. Então, se cumpre a palavra que ele diz que os homens, aleluia, se dizem ser sábios, mas são loucos. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E nós sabemos que somente ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia, somente ao nosso Deus. E aqui continua, queridos irmãos, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram
em sua sensualidade para com os outros, né? Glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus, querido, que eles mudaram a natureza. Homem, né, muda a sua natureza. Meu Deus, a gente vê hoje em dia os jovens, a gente vê ali mudando a sua natureza, ou seja, desejam ser mulher. E a gente fica assim, queridos irmãos, abismado de ver que tem se aumentado na terra homens querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. Isso é o uso, ou seja, a mudança de natureza. Porque se Deus ele fez o ser humano como homem, quando a gente nasce, aleluia, o pai e a mãe diz: olha, nasceu, é um homem, então já está carimbado, já está registrado como homem. Ah, mas eu vou mudar tudo em mim, eu vou mudar as minhas partes íntimas, eu vou mudar tudo em mim. Mas não adianta, porque não pode mudar a digital que está, aleluia, que nasceu como homem. Ou se nasceu como mulher, também não pode mudar a sua digital. Pode fazer o que fazer. Ah, agora está dando barba no meu rosto e eu vou mudar as minhas partes íntimas, mas a digital não pode mudar, porque se o homem nasceu homem, é homem. Se a mulher nasceu mulher, é mulher. Está registrado desde a sua criancice. Aleluia. Foi criança, nasceu criança, já é registrado mulher, é registrado homem. Então, queridos irmãos, aleluia, estamos somente começando aqui a pregação da palavra de Deus. É semelhante também os varões deixando o natural da mulher inflamarem suas sensualidades um para com os outros, varões com varões, e cometendo torpeza. O que é torpeza? Desvergonha. Ou seja, você pode observar que uma pessoa, um homem querer virar mulher, ele passa a ser uma pessoa que não é desvergonhoso para aquela pessoa. É uma vergonha terrível para a família. A mulher querendo virar homem também é uma vergonha terrível para a família. Diga glória a Deus. E também para a sociedade. Não tem como, queridos irmãos, não tem como dar certo. O errado é errado e o certo é o certo. Acabou. Diga glória a Deus. Porque é como se a pessoa estivesse dizendo assim: olha, Deus, eu não aceito do jeito que você me fez, que você não me fez. Eu não aceito, eu quero ser desse jeito aqui. Aleluia. E a pessoa muda automaticamente. Mas por causa da hora vamos andar mais um pouco. Aleluia.